Voltamos, pessoal, com mais um bloco da nossa cobertura das eleições 2020 aqui na Bahia. Agora vamos acompanhar a coletiva de imprensa com o nosso presidente, o desembargador Jataí Júnior. Mas enquanto ele não entra na nossa sala, temos aqui Maurício Amaral, que é secretário de Planejamento das Eleições aqui do TRE, e Jaime Barreiros, também nosso servidor e especialista em direito eleitoral. É com vocês. Bom dia, Gal, bom dia a todos os amigos aqui da TV TRE, nessa grande cobertura desse dia tão especial, que é o dia 15 de novembro, o dia da eleição, o dia da proclamação da República, o dia em que viveremos mais uma vez a República, não é? Com a presença do povo nas ruas, mesmo diante de todas as adversidades desse ano tão atípico, desse ano tão difícil, um ano de pandemia. Estamos observando aí uma grande presença do eleitor, uma grande expectativa para elegermos aqui na Bahia 417 prefeitos, não é? E também um sem número de vereadores. Claro que em 3 dos nossos municípios, Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, poderemos ter o segundo turno ainda no dia 29, não é, de novembro, mas, sem dúvida, hoje é o principal dia, o dia em que elegeremos também os vereadores, e eu tenho aqui a alegria de contar com a presença desse homem que é a grande autoridade aqui da organização das eleições na Bahia, o nosso querido amigo secretário de eleições, Maurício Amaral, que conseguiu se desdobrar esse ano para garantir uma logística satisfatória, né, nessa eleição, com tantas dificuldades, uma eleição em que a gente está tendo que enfrentar aglomerações, muitas vezes, está tendo que enfrentar uma campanha atípica, está tendo que garantir, ao mesmo tempo, o direito de voto do cidadão e também a preservação da vida. E eu gostaria, então, de aproveitar, enquanto não começamos a coletiva com o nosso presidente, para perguntar aqui ao nosso colega Maurício Amaral, secretário de eleições do TRE, qual foi o grande desafio da eleição desse ano. Foram muitos, não é? Mas como o TRE trabalhou para garantir que esse dia de hoje ocorresse de uma forma tão tranquila, tão normal, como está acontecendo até agora, com a grande participação do eleitorado. Bom dia a todos. Inicialmente, meu amigo Jaime, eu parabenizo a Justiça Eleitoral e, em especial, a assessoria de comunicação por essa, na pessoa do meu amigo Felisberto Bocão, por essa iniciativa extraordinária de fazer essa cobertura nesse formato, uma coisa realmente inovadora e sem dúvida, que vem para ficar, deixa aí uma semente para as próximas eleições, né? Jaime, respondendo a sua pergunta, eu diria que as dificuldades foram muitas, enormes, desde o início da pandemia e, de certo modo, a Justiça Eleitoral precisou se reinventar, né? Imagine você que, pela primeira vez, se em janeiro, digo mais, em fevereiro, alguém nos dissesse que 3 meses depois nós estaríamos fazendo o fechamento do cadastro, atendendo eleitores de forma online, todos nós daríamos uma grande gargalhada, porque acharíamos isso um absurdo e uma coisa que até então era impensável para a Justiça Eleitoral, né? E 3 meses depois justamente, menos de 3 meses, né? 2 meses e meio depois, é justamente o que estávamos fazendo. Então, a Justiça Eleitoral precisou se desdobrar, se reinventar, não só a Justiça Eleitoral como um todo, mas o TRE da Bahia. E aqui eu diria, Jaime, assim, que o grande segredo para termos conseguido enfrentar e matar um leão a cada dia durante essa pandemia Houve um travamento aqui da participação de Maurício Amaral. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Oi. Estou te ouvindo, sim. Que eu queria saber se era eu ou ele que tinha dado à internet o problema, mas foi com você, Maurício. Então pode continuar. Deu uma travada. Acho que ele está com problema de conexão. Desculpa, gente. Na verdade, são os imprevistos de fazer uma chamada como essa pelo celular, porque aí liga alguém e derruba a chamada do Zoom. Não tem jeito.
e hoje é um dia difícil. Mas, assim, eu queria aproveitar alguns segundos só para fazer o registro assim, de que a grande responsabilidade por tudo isso dar certo é do corpo de servidores da Justiça Eleitoral, da competência, do comprometimento, do empenho, e muitos tiveram que se desdobrar, alguns trabalhando de forma remota, outros suprindo a vaga do que está em casa, trabalhando presencialmente. Então, não foi fácil. Eu sou testemunha da grande luta que foi para organizar essas eleições, e o crédito fica aqui, da minha parte, dado aos servidores, que faço assim o registro, Jaime, homenageio todos os meus colegas exatamente na sua pessoa. Você que é um servidor extremamente gabaritado, de grande valia para a nossa instituição, e que está aí dando a sua colaboração e sua contribuição, como sempre, só que dessa vez de forma online. Eu que agradeço a você, meu amigo Maurício. Realmente tem sido um esforço muito grande para todos nós, da Justiça Eleitoral, mas graças a Deus, graças ao trabalho de todos os colegas, graças ao nosso presidente também, que tem capitaneado muito bem esse processo, estamos conseguindo superar esses desafios, né? E conseguindo fazer essa eleição tão desafiadora acontecer. Eu gostaria, Maurício, também de perguntar a você sobre a questão da biometria, que foi um grande ganho, grande sucesso dessa gestão do tribunal, né? Conseguiu fazer a biometria em todo o estado. Você, mais uma vez, eu parabenizo, foi o capitão desse processo, né? Aqui entre os servidores do TRE, comandando aí a Secretaria de Eleições. Mas, no final das contas, em virtude da pandemia, não teremos hoje a identificação biométrica, que voltará em 2022. Mas aí muita gente tem dúvida. Quem não fez o recadastramento biométrico vai poder voltar nas eleições de hoje? Explique um pouquinho essa questão aí, porque sabemos que a situação é diferente de município para município, né? Poderia explicar aí para os nossos amigos? Perfeito, Jaime. Muito obrigado pela oportunidade. É uma pergunta muito importante. Antes, eu queria, sim, também endossar suas palavras, dizer que o nosso trabalho tão abnegado que está sendo realizado pelos servidores, a quem eu dei todos os créditos pelo sucesso das eleições. É claro que tem um comandante maior, que é o nosso presidente desembargador Jataí Júnior, que eu diria que tem dois traços muito característicos, que é a firmeza de conduta e a leveza de espírito. Essas duas coisas foram fundamentais para apoiar todos nós, servidores, que estamos nessa labuta organizando as eleições. Então, a atuação dele sempre muito presente, sempre apoiando todas as nossas iniciativas, foi fundamental, e sem isso, o cenário da pandemia talvez se mostrasse muito mais sombrio para nós, né? Agora, respondendo a sua pergunta, eu diria o seguinte: o TSE decidiu, em muito boa hora, não utilizar a biometria para essa eleição, porque nós sabemos que a identificação biométrica traz uma segurança maior ao processo, porém o torna mais lento, né? Para coletar a digital do eleitor, às vezes o mesário perde um tempo significativo, né? E isso não podia acontecer nessa eleição, exatamente porque a gente quer que o eleitor esteja na rua, esteja na sessão eleitoral pelo menor tempo possível, somente aquele tempo dele se deslocar, realizar o seu voto e retornar para a sua residência. Então, a biometria saiu. Agora, com isso, o TSE está permitindo que quem teve o seu título cancelado por não fazer a biometria e cujo prazo dado final para fazer essa biometria tenha sido após as eleições de 2018, este eleitor, se está com o título cancelado apenas por esse motivo, ele foi reabilitado para votar, né? Então, vou dar um exemplo. Não é o caso de Salvador, por exemplo. Né? Não é o caso de Salvador, porque Salvador concluiu a biometria antes de 2018, né? E, então, quem não compareceu à biometria em Salvador está com o título cancelado, mas a Justiça Eleitoral entendeu que teve tempo suficiente para regularizar a sua situação e não fez. Desse modo, permanece com o título cancelado e não pode votar. Mas o eleitor, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães, né,
que não compareceu à biometria obrigatória, que nós concluímos em fevereiro deste ano. É um exemplo típico de eleitor que, se esse for o único, volto a ressaltar, se esse for o único motivo para o cancelamento do título dele, ele pode votar. E aí, se houver dúvida de qualquer município do Estado sobre a regularidade do seu título, a possibilidade de votar, deve-se consultar ou o site do TSE, o site do TRE da Bahia, ou o próprio e-título, ou ainda fazendo uma ligação na nossa central 3373-7000. Maravilha. Gal, você quer falar alguma coisa? Tem algo a dizer? Ou continuamos aqui? Tem mais perguntas aqui que o Maurício aqui é sempre importante, né, para dar vários esclarecimentos, e eu tenho outras questões a colocar, mas a palavra está com você. Pronto. Quem quiser fazer perguntas, temos alguns jornalistas já na sala. Quem quiser fazer pergunta, pode sinalizar no ícone levantar a mão. Tem o ícone participante, tem a opção de levantar a mão. Se você quiser fazer sua pergunta, você clica no ícone, vai aparecer aqui, vai sinalizar para a gente, e a gente vai ativar o vídeo e o áudio para que a pergunta seja feita. Mas chegou para a gente aqui uma pergunta pelo chat. Eu vou ler acredito que para Maurício responder. Vou ler aqui, tá, Maurício? Para os portais que buscam informar as apurações em tempo real, qual o procedimento? O cadastro no CDE 2000 está dando o aviso abaixo e o sistema está disponível. Quem fez a pergunta foi Ney Barbosa. Ok, Ney Barbosa, eu aproveito a sua excelente intervenção e pergunta para dar esse esclarecimento. Olha bem, o TSE tem apresentado uma tendência de centralização dos sistemas numa base, num servidor localizado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Nesta eleição, de forma especial, é a primeira eleição para prefeito que vamos fazer, com todos os dados centralizados lá. Significa dizer o seguinte, quando o cartório ou o ponto de transmissão recebe os dados da sessão eleitoral, lê aqueles dados sobem diretamente para o TSE. O TSE, então, vai juntando essas informações e, quando há necessidade, comandada pelo juiz eleitoral, no caso que é responsável pela totalização, de dar um resultado parcial, ou mesmo o resultado total, quando finaliza a transmissão dos resultados de determinado município, é o TSE quem faz esse processamento e divulga o resultado numa cadeia de informação de cima para baixo. Essa informação vai chegar no TRE, no cartório eleitoral e na palma da mão de qualquer pessoa interessada ao mesmo tempo. Basta que essa pessoa instale um aplicativo chamado Resultados. Tá? Esse aplicativo Resultados, que em outras eleições se chamava Divulga, ele está disponível para smartphones, né, iOS e Android, gratuito. Você baixa esse Resultados e você vai ter na sua mão o resultado de qualquer município do país que você queira acompanhar, de prefeito e de vereador. Se você baixar isso e estiver trabalhando nisso num computador, por exemplo, você pode abrir várias telas, acompanhar vários resultados, no smartphone também. E você vai ter o resultado atualizado no mesmíssimo momento que o TRE vai ter. Então, não há delay em relação à informação que nós temos. Quando o TSE totalizar parcial, o total, vai cair a informação na palma da mão de quem tiver os resultados, tá? Então, não há necessidade de credenciamento em lugar nenhum. Basta usar o aplicativo. Sobre isso, Maurício, quem não quiser baixar o aplicativo no celular, poderá ver pela internet também? Isso, poderá acompanhar pela internet, né? Então, tem um acesso a esse aplicativo pela internet, né, que é o Resultados. Mas na internet eu vou confirmar, Jaime, se o endereço é o Divulga ou continua sendo tratado como Divulga Resultados ou só Resultados, mas é um acesso web, né? Então permite também a mesma coisa, de modo que não há necessidade de credenciamento, respondendo especificamente a pergunta.
Maravilha. Bom, o nosso presidente, o desembargador Jataí Júnior, já está na sala para dar a sua coletiva. Então, gostaria de saudar. Bom dia, desembargador. Bom dia, presidente. professor Jaime Barreiro Neto, doutor Maurício. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Então, vou passar a palavra de novo para a Gal. Bom dia, presidente. Bom dia. Para a Gal, então, fazer a apresentação aí, o início da nossa coletiva com o nosso presidente, o desembargador Jataí Júnior. Bom dia, presidente. Senhores jornalistas, bom dia, presidente. Gal. Bom, nosso presidente já Tudo está bem, na Gal? sala. Tudo ótimo, tranquilo, graças a Deus. Gal é da TV Treba, TRE Bahia. Isso. Nosso presidente já está na sala, disponível para perguntas. Quem quiser fazer sua pergunta, vai na aba Participantes, a opção de levantar a mão. Será quando o seu áudio e seu vídeo serão liberados para fazer a pergunta. Também estamos recebendo perguntas no chat. Então, podem fazer suas perguntas. A palavra está com o senhor, presidente. Bom dia a todos. Estou aqui à disposição. Como eu tenho dito, o trabalho aí de preparação dessas eleições foi aumentado em muita dificuldade em razão da pandemia. Eleições municipais normalmente são eleições que geram um grau de dificuldade grande ao tribunal, pois na Bahia são 417 municípios, onde as disputas elas são inversamente proporcional ao tamanho do município. Quanto menor o município, maior, mais aguerrida são as disputas, e isso, às vezes, dá um trabalho grande ao tribunal. Mas os juízes eleitorais, todos estão mandando notícias, a eleição está transcorrendo com normalidade, e estamos na certeza de que todas as medidas que necessitavam ser tomadas pela Justiça Eleitoral foram tomadas. O TSE e os tribunais regionais se prepararam para essa eleição, uma eleição em pandemia. A liderança firme, forte, determinada do ministro Luiz Roberto Barroso ajudou em muito para que isso transcorresse com normalidade. Os mesários todos foi colocado à disposição de todos os equipamentos de segurança, e agora é o que eu tenho dito, agora é a hora do eleitor comparecer de forma ordeira, respeitando as normas sanitárias, com o uso da máscara, preferencialmente levando a sua caneta, e fazer a sua escolha livre, o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador, cumprindo o seu dever, e, mais do que isso, exercendo o seu direito de cidadão e escolhendo de forma livre, pois, nesse momento, o eleitor só deve obrigação à sua própria consciência. Estou aqui à disposição. Bom, então, o presidente está à disposição para as perguntas, né? Mas eu vou inaugurar, então, doutor Jaime Barreiros e doutor Maurício já esclareceram o que precisava, e não ficou nada para o presidente. Não, o presidente sempre tem muito a falar, com certeza. Presidente, eu gostaria de iniciar, então, aqui a rodada de perguntas, questionando o senhor qual foi o maior desafio para a Justiça Eleitoral da Bahia nessas eleições com pandemia. Foram as aglomerações, foi o recadastramento de eleitores, o próprio dia da eleição, a logística da eleição. Como o senhor avalia todo esse processo que nós vivenciamos nesses últimos meses, que chega hoje ao grande dia? O recadastramento em si não teve grande problema, porque a Bahia é o quarto maior eleitorado do país, e nós fizemos um trabalho bastante eficiente, que nos deu o resultado de, já em fevereiro, ainda não tinha sido, pela Organização Mundial de Saúde, declarado vírus, nós já tínhamos concluído a nossa biometria. Isso foi muito bom, apesar da biometria não ser utilizada neste ano, porque foi suspensa para facilitar
a tomada dos votos. A biometria é um poderoso instrumento para a identificação perfeita do eleitor, mas retarda a tomada dos votos. Em razão disso, o TSE resolveu suspender a biometria. Além disso, a maquinazinha de reconhecimento digital seria um instrumento de transmissão do coronavírus e com dificuldade, porque por ser um instrumento eletrônico, ela não tem como ser desinfectada sem que fosse danificada. Em razão disso, o tribunal, em bom momento, o TSE suspendeu esse sistema de biométrico. A grande dificuldade era se preparar, a Justiça Eleitoral se preparar para receber os eleitores, como está ocorrendo hoje, receber com a garantia de que a saúde pública fosse preservada, e o fato do TSE ter subsidiado o Congresso Nacional com a prorrogação em 42 dias facilitou, porque, como já disse o ministro Barroso, com a visão que teve, com a sua experiência, convocou, viu que era necessária a aquisição dos equipamentos, os EPIs, os equipamentos de segurança individuais, mas que, em razão da dificuldade de se adquirir isso através dos órgãos oficiais, pela própria imposição da legislação, ele convocou a atividade privada e conseguiu a doação. Então, foi conseguido toda a doação do álcool em gel, máscara, face shields, a marcação dos locais de votação, e isso foi distribuído em todo o país. Então, essa prorrogação nos ajudou. O fato é que também o que dificultou um pouco foi a prática de alguns atos de campanha. Antes de se realizar uma campanha nas campanhas anteriores, o eleitor, o candidato que mais juntava pessoas mostrava força política. Agora é o inverso. O candidato que juntou pessoas na sua campanha, ele estava praticando um ato, no meu entender, irresponsável, porque estava indo de encontro à saúde pública. Isso o tribunal não se descuidou, reuniu várias vezes com os juízes eleitorais para que as medidas fossem tomadas, a fim de evitar as aglomerações que normalmente começavam em atos de campanha e atos simples de campanha, mas desaguavam em mini carnavais. O tribunal instituiu o Disque Aglomeração, a doutora Isabela Lago fez um trabalho digno de aplausos, e eu penso que a Justiça Eleitoral, de forma eficiente, se desincumbiu do seu compromisso e da sua obrigação de manter os atos de campanha de forma que não prejudicasse a saúde pública. Obrigado, presidente. Gal, tem perguntas dos jornalistas? Isso, Jaime. Temos uma pergunta de Rafael Marques, da TV Bahia. Vai ativar o áudio dele, Rafael? Prontinho, áudio ativado. O áudio está ativado, ouvindo? Mas o vídeo não. Estamos ouvindo você. Você pode fazer sua pergunta. Estamos ouvindo. Rafael? Rafael Marques. Não tem o áudio ainda. O áudio está ativado. Pronto, agora. Áudio e vídeo ativado. Falta o áudio. O áudio está desligado. O áudio está desligado, Rafael. Agora sim. Pronto. Pronto, pessoal, muito bom dia a todos. Pois é, desembargador, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: esse ano nós não teremos aí as tradicionais coligações, isso no que se refere aos vereadores. Qual é a sua avaliação, qual é a estimativa diante dessa mudança de cenário que está por vir agora nessas eleições de 2020? A expectativa é positiva. Eu acho que quando se aboliu as coligações nesse sistema de eleição proporcional, está indo ao encontro da valorização partidária, e então, o eleitor, quando escolhe o seu candidato a vereador, ele precisa saber que ele está votando não só na pessoa do candidato, mas está votando no partido. E ele deve, de preferência, também estar alinhado com
programa do partido. Então, eu acho que isso vai ao encontro de uma valorização dos partidos políticos. Talvez, Rafael? Ok, obrigado. Pronto, temos uma pergunta do chat. Está perguntando como que está sendo a segurança em Coração de Maria. Mas eu só refaço a perguntinha. Vamos falar como é que está sendo a segurança no interior da Bahia. Olha, não tem chegado notícias de que esteja ocorrendo qualquer tipo de problema resultando em falta de segurança no interior da Bahia. Coração de Maria não é exceção. As notícias que têm chegado aqui é que tudo está transcorrendo com normalidade, né? E eu acredito que realmente que essa normalidade exista, porque se tivesse alguma notícia ruim, certamente chegaria aqui ao tribunal com rapidez. Notícia boa, às vezes, demora de chegar, mas notícia ruim chega com rapidez. Temos uma pergunta também que nosso chat no YouTube. Quais são as expectativas da Justiça Eleitoral em relação ao comparecimento e abstenção de eleitores no primeiro? A expectativa é que a abstenção não seja muito maior do que normalmente ocorre nas outras eleições, nos outros pleitos do passado, que gira em torno de 20%. Agora, eu sempre defendi a realização de eleições ainda este ano. Acho que mandato tem início e tem fim. Os mandatos dos prefeitos, vereadores, de vereadores terminam no dia 31 de dezembro, e penso que é muito importante para a democracia brasileira que a Justiça Eleitoral tenha condições de apresentar os novos mandatários que assumirão a partir de 1º de janeiro. Por isso, sempre defendi que as eleições se realizassem esse ano, lógico, e com os cuidados que a Justiça Eleitoral teve para que a saúde pública fosse preservada. Mas ainda que a abstenção seja um pouco maior, penso que será um mal menor, muito menor, infinitamente menor para a democracia, uma eleição com abstenção um pouco maior do que a que normalmente ocorra, do que a não realização das eleições. Temos uma outra pergunta também. Quais são os protocolos sanitários que foram adotados nas sessões? O TSE passou para toda a Justiça do Brasil, a Justiça Eleitoral do Brasil, um protocolo rígido, né? Um protocolo visando a preservação da saúde pública. O eleitor, para se apresentar, obrigatoriamente ele tem que estar usando a máscara. Foi ampliado em 1 hora o período de votação, foi reservado preferencialmente das 7 às 10 horas para as pessoas do grupo de risco, os idosos e as pessoas que compõem o grupo de risco para o coronavírus. Além disso, foi feita a demarcação do local para haver o distanciamento entre as pessoas na fila. No interior da sessão também há uma demarcação, ou foi abolido a biometria, justamente para facilitar não só a rapidez, como eu já disse, mas impedir que a máquina da biometria fosse um vetor de contágio. Além disso, o eleitor ele vai manipular o mínimo possível de material. Recomenda-se, de material da sessão, recomenda-se que o eleitor leve a sua própria caneta, a fim de evitar o uso da caneta da sessão eleitoral, mas se assim não levar, se por acaso esquecer, lá terá uma caneta, onde será, antes de entrega a ele, para ele assinar no caderno de votação, será desinfectada. O eleitor ele vai se apresentar ao probleminha com a conexão. a 1 metro e meio, exerce o seu direito, dever de voto na cabine de votação. Após tudo isso, ele tem a mão higienizada e está liberado. Se quiser, ele já sairá com comprovante
da votação. Mas, se ele não quiser, e recomenda-se que nem precise, que ele nem precisa pegar, ele pode dispensar isso, porque facilmente ele obterá, através da internet, a sua quitação eleitoral. Temos mais uma pergunta no nosso chat no YouTube. Qual o site para acompanhar os resultados? E o site para acompanhar o painel estatístico de ocorrências? Maurício, que está nos ouvindo aí, ele pode dar essa informação com mais precisão. Dr. Maurício Amaral é o secretário de Planejamento, Estratégia e Eleições do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Nosso competente, Dr. Maurício Amaral. Gal, você pode se incomodar de repetir a pergunta? Qual o site para acompanhar os resultados? E o site para acompanhar o painel estatístico de ocorrências do TSE? O site para acompanhar os resultados até a eleição passada era o Divulga, né? divulga.tse.jus.br. Eu estou checando, a gente está sem internet no TRE, você sabe que a gente fica no dia de eleição, na véspera e no dia seguinte, com a internet desativada por motivos de segurança. Mas eu estou checando essa informação e já passo aqui assim que tiver, tá? Agora, as ocorrências, elas são informadas a gente tem um sistema interno em que os cartórios eleitorais alimentam a respeito de prisões, a respeito de troca e substituição de urnas e ocorrências desse tipo, são informadas internamente e o TRE e o TSE repassam. O TRE, que o presidente pode repassar esses dados nas coletivas, e o TSE, através do ministro Barroso, também faz o mesmo. Não é um site acessível externamente, tá? Dados são compilados em determinados horários do dia, são passados para os gestores maiores que repassam esses dados, tá? Assim que eu tiver a informação sobre o site dos resultados, eu informo. Obrigada, Maurício. Não temos mais perguntas no nosso chat. Tem aqui, também não tem uma mãozinha levantada. Podem fazer as considerações finais. Eu até, enquanto o doutor Maurício estava aí falando, chegou o resultado. O TSE disponibiliza para acesso a todos o seguinte endereço: resultados.tse.jus.br. Então, é isso aí, o Maurício está confirmando aí. Perfeito, presidente, perfeito. Resultado.tse.jus.br. Resultados.tse. Esse é o acesso web das mesmas informações que estão disponíveis também no aplicativo Resultados. Esse aplicativo Resultados pode ser baixado nas lojas de Android ou de iPhone. É um aplicativo gratuito e tem as mesmas funcionalidades, né? A vantagem do web é porque é mais fácil abrir diversas telas de diversos municípios que você esteja acompanhando, e a navegação, claro, num desktop é mais fácil do que num smartphone, mas tem as mesmas funcionalidades. Quero me despedir dos que estão nos ouvindo. Né? Tá ouvindo? Estamos ouvindo, presidente. Então, pronto. Quero me despedir dos que estão nos ouvindo, agradecer o auxílio do Dr. Maurício Amaral, Dr. Jaime Barretos Neto, dizer que estamos aqui no TRE, o tribunal, no dia da eleição, o tribunal ele se reúne e fica permanentemente reunido. Há apenas uma suspensão. A sessão começou às 7h, houve uma suspensão e, não havendo intercorrência, voltará às 17h para o encerramento. Então, tanto o presidente como o vice-presidente, o desembargador Roberto Frank, vice-presidente corregedor, como os demais membros da corte, estão aqui presentes, mas, se não houver qualquer intercorrência, às 17h voltaremos a nos reunir para encerrar a sessão e dar a notícia de que tudo transcorreu com normalidade. Então, o que eu
tenho a dizer é que aquele que ainda não exerceu o seu direito, dever de voto, compareça e ajude a consolidação da nossa já vitoriosa democracia brasileira. Obrigado. Obrigada, presidente. Jaime, você quer fazer alguma consideração final? Maurício? Bom, gostaria apenas de agradecer mais uma vez a presença de todos, ao nosso presidente, a Maurício, a você, Gal. Lembrando que hoje, durante todo o dia, a TV TRE Bahia estará fazendo uma grande cobertura de todo o processo de votação, de apuração dos resultados. E a partir das 13 horas, estão todos convidados, 13h15, teremos um talk show com vários convidados, cientistas políticos, juristas, para debater vários temas importantes relativos à eleição desse ano. Eu estarei lá comandando esse talk show e teremos convidados importantes de todo o país e todos estão convidados a também acompanhar esse debate. Obrigada pela participação de todos. Encerramos aqui a nossa coletiva virtual. Obrigada pela participação de toda a imprensa que participou aqui da nossa coletiva virtual.